Olá, pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar um pouquinho sobre escalas, né? E alguns outros assuntos relacionados ao que faz parte aí do desenho arquitetônico, né? Os conhecimentos, comandos básicos, cotas. Então, quando a gente fala de escala, estamos falando em objetos que eles podem ser desenhados com suas dimensões ampliadas, ou seja, iguais ou reduzidas, né? Então, a relação entre as medidas do desenho e as dimensões reais do objeto, ela é conhecida por escala. Então, lembre-se aí, toda vez que a gente estiver desenhando, a gente tem que colocar no desenho a escala referente à medida do desenho, né? Ou seja, ela vai estar na sua dimensão real do objeto. E a escolha de uma determinada escala deve considerar o tamanho do objeto a representar, as dimensões do papel e a legibilidade do desenho. Quando falamos em escalas numéricas, estamos falando aí com exceção da representação dos detalhes, que podem ser representados em escala real, 1:1, né? Então, no desenho arquitetônico, utilizam-se escalas de redução. Então, as escalas de redução, elas são representadas da seguinte forma, onde eu tenho E, né, que é a minha escala, igual ao desenho dividido pelo objeto real. Então, essa é a minha equação, né, referente à minha escala numérica, que vocês estão visualizando aí. Então, por exemplo, considerando-se uma escala de 1:5, nesse caso, vocês estão vendo aí 1, 2 pontinhos, 5, né? Então, ler-se sempre vai ser a leitura 1/5. A escala sempre vai ser lida dessa forma. Cada 1 metro do desenho representa 5 metros do objeto real. Então, lembre-se, 1/5 vai ser o quê? Se eu estiver falando a escala de 1/5, eu estou falando 1 metro para 1 metro do desenho para 5 metros do objeto real. Lembre-se sempre disso. Ou seja, para se desenhar nesta escala, divide-se por 5 a verdadeira grandeza das medidas. Então, estamos falando o quê? Em grandezas de medidas, estamos falando em objeto real, né? Quanto maior for o denominador, menor será a grandeza representada em escala. Isto é, menor será a escala. Então, sempre devemos observar essa formulazinha. Quando a gente fala em verdadeira grandeza, também estamos falando que corresponde às medidas reais do objeto. Gravem isso. Então, aqui tem uma tabelazinha, né? Então, essa tabela que vocês estão vendo aí, mostra o quê? A representação das escalas de redução recomendadas pela ABNT. Então, a gente sabe que a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E referente aqui à norma brasileira 6.492 de 1994. Então, quando se fala aí, ó, escalas de redução recomendadas, né? Então, estamos falando 1/2, 1/20, 1/200. Então, sempre vai ser nessa leitura, né? Então, vocês estão vendo aí a escala de redução recomendada que temos, né? Então, no desenho arquitetônico, recomenda-se as seguintes escalas mínimas. Então, quando estivermos representando projetos arquitetonicamente, né, elaborando esses projetos, qual é a especificação técnica? A recomendação é a escala de 1/50 para fachadas e cortes. Então, olha, gravem aí. Para fachadas e cortes, 1/50. 1/100 para plantas, 1/200 para coberturas e 1/500 para plantas de situação. Então, fica aí a dica, né? A recomendação das escalas mínimas sempre vai ser nessa base. Quando a gente utiliza o escalímetro vocês estão vendo aqui, né? Quem já tem aí o seu escalímetro é esse material, né? Então, a gente tem a utilização do escalímetro também. Isso quando a gente vai fazer o desenho técnico aí à mão, né? A projeção arquitetônica. Então, independente da escala consultada, no escalímetro, o número 1, ele sempre vai representar 1 metro em escala. É como vocês estão vendo aqui no desenho, né? A representação do escalímetro. E aonde eu tenho aqui a escala 1/50. Então, sempre o número 1 vai representar 1 metro em escala. E aqui a gente tem aqui, eu vou passar um pouquinho esse cálculo de grandeza em escala para vocês visualizarem depois.
mas essa parte aqui a gente vai ver futuramente, né? Quando a gente fala em escala simples, estamos falando que a escala de um desenho não é mantida uniforme quando se faz uma redução, uma ampliação ou mesmo cópias do projeto. Então, o uso das escalas gráficas, que constitui a representação das escalas numéricas, evitam a perda de precisão na reprodução dos desenhos. Então, aqui vocês estão vendo a figura, né, que está representando as variações das dimensões do objeto em função da ampliação. Então, eu tenho a minha escala, né, que ela não é mantida de forma uniforme, né, então eu tenho uma redução ou uma ampliação do meu objeto ali que eu estou verificando. Então, aqui é um modelo aqui para vocês entenderem. A escala gráfica, ela vai ser o quê? Constituída por um talão que apresenta a subdivisão da unidade principal e por um corpo. Então, a gente tem aqui a composição, né, de uma escala gráfica, o talão, né, de meio, 0,5, né, e o corpo, né, que eu tenho a variação de 0 a 2 metros. Então, a escala gráfica, ela pode ser feita de outras formas, mas deve-se indicar aí a unidade utilizada, né? Então, sempre a gente tem que observar qual é a unidade que eu tenho que utilizar. E outra forma de representação é dessa maneira, como vocês estão vendo aqui na figura. Quando falamos em cotas, né, a gente lembra aí que é um sistema de medida dos desenhos e é conhecido aí por cotagem. Então, quando a gente fala em cotas, estamos vendo aí que é um sistema de cotagem. Então, a cotagem é constituída por elementos. Então, quais são esses elementos? As cotas, que são os números que correspondem às dimensões, as linhas de cotas, que são traços contínuos paralelos ao desenho que contém as cotas, as linhas de chamadas, que são os traços contínuos perpendiculares às linhas de cotas, e os pontos ou traços, que marcam o início e o fim da dimensão a ser cotada. Então, qual é essa regra de cotagem, né? Então, para se cotar as dimensões de um projeto, devem ser respeitadas algumas convenções aí contidas nas normas técnicas, na famosa BNT, né? Então, a seguir, a gente vê o quê? A representação das cotagens. Por exemplo, a linha de chamada devem parar entre 2 milímetros e 3 milímetros do ponto dimensionado. As cifras, elas devem ter 3 milímetros de altura. O espaço entre elas e a linha de cota deve ser de 1,5 milímetro. E aqui tem uma representação para vocês verem, né? Aqui, a representação da cota, né, que é de 3, da linha de cota e da linha de chamada. E aqui eu tenho um objeto, né, que constitui os meus elementos de cota. E eu também tenho que observar quando a dimensão a cortar não permitir a cota na sua espessura, coloque-se a cota ao lado, né? Então, nas cotas, os milímetros, eles devem ser indicados como se fossem expoentes. Então, aqui, ó, a representação dos milímetros na cota. Então, quando eu tiver milímetros, né, no meu sistema de cotagem, eu vou elevar ele como se fosse um expoente. Então, não deve haver cruzamento das linhas de cotas. Na cotação horizontal, a cota fica localizada sobre a linha de cota. Na vertical, a cota fica do lado esquerdo da linha e deve-se evitar a duplicação de cotas. Isso não deve acontecer, né? Em geral, as cotas, elas devem ser indicadas em metro para dimensões iguais e superiores a 1 metro e em centímetros para dimensões inferiores a 1 metro. Então, temos aqui o posicionamento das cotas, né? Temos aqui um terreno, por exemplo, e o sistema de cotagem desse terreno, né? Cada representação. Então, essa aqui seria a maneira correta de representar cada cota do meu terreno, né? Aqui é um exemplo. Então, eu preciso fazer o quê? No cruzamento entre as linhas de cota e de chamada, devem ser colocados pontos ou traços a 45 graus para marcar o início e o fim da dimensão. Então, temos aqui, né, traços ou pontos colocados na linha de cota, né, aqui sempre na mesma direção, lembrando que a 45 graus a angulação, para identificar, né. Então, aqui eu tenho a minha representação, né, do meu sistema de cota. E aqui eu tenho sistema aqui de traço, ó, vocês estão vendo aqui. Eu posso utilizar traço ou eu posso utilizar ponto. Todo mundo está conseguindo visualizar, né?
Então, a outra questão é que nos cortes eles devem se cotar somente as dimensões verticais. Então, sempre o que? Eu preciso colocar as minhas cotas aí no sistema vertical, né? Na minha dimensão vertical. Então, aí vocês estão vendo a representação das cotas em cortes de edificações. Como é que eu represento, né? Então, aqui, ó, o meu sistema vertical, né? Da minha edificação. Então, aqui é uma representação de como eu represento a cota. Né? A cota de nível, né, ou seja, a chamada altura dos pisos, são sempre em metros. Então, quando falamos em altura de piso, a gente sempre vai estar referenciando em metros, né? Então, aqui eu tenho a cota de nível em corte e em planta. Aqui seria a minha representação de como é a minha cota de nível. Já a cota em ângulos, né, a cota referenciada à angulação ou arcos de circunferência, elas são feitas sempre com setas. Então, os ângulos são medidos sempre em graus, né? Quando a gente fala em ângulo, logicamente que a gente tem que lembrar que sempre vai se referir a graus, né? Então, eu tenho a cotas aí representada de ângulos. Então, sempre vai ser o quê? A representação da minha angulação do meu objeto, da minha figura, da minha edificação, que eu preciso aí colocar em cota angular. Na cotagem dos círculos, a seta que indica o raio é sempre 45 graus. Então, eu tenho a circunferência, né? E aí, o que vai acontecer? Lembrando que a gente tem que ver sempre a minha angulação. A angulação de 45 graus, então, é o que vai indicar aqui referente ao meu raio, né? E aí, eu faço a minha indicação da cota com seta. Então, aqui eu tenho a cota prevalecem sobre as medidas calculadas com a base no desenho. Então, essa aqui é só um feedback rápido para vocês, né? Verem como é que funciona cada sistema aí que eu tenho referente à norma, né? Arquitetônica, né? A referenciamento de convenção técnica para representação em projetos arquitetônicos.